Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Pela graça de Deus, chegamos a mais um momento para nos assentarmos e conversar sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 6 de abril de 2024. E nesse sábado nós estaremos dando continuidade ao tema geral que iniciamos no sábado passado, sobre como surgem as igrejas. E nesta oportunidade nós vamos estar falando sobre a igreja cristã até o início do 4º século da nossa era. E teremos a oportunidade de considerar aspectos que nos esclarecem, nos confirmam como a igreja sobreviveu nestes 3 séculos. Mais ou menos por 300 anos, a igreja viveu tendo como marca principal praticamente o seu anonimato. A história fala muito pouco da história da igreja cristã, até porque, como já falamos no sábado anterior sobre a igreja cristã ela acabou sendo confundida pelos próprios escritos históricos que mesclam ou que vinculam a igreja cristã à igreja católica apostólica romana, como nós conhecemos, o que nos traz uma certa dificuldade e economia de informações, porque a igreja católica, na verdade, ela não surgiu no 1º século, como nós já vimos, mas como se convencionou ser a igreja cristã a mesma igreja católica, ou vice-versa, a igreja católica é a história dela, a história da igreja cristã, acabou ficando um vácuo. Nós temos as informações das cartas apostólicas. Portanto, a igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, depois da ascensão do Senhor, e até o final do 1º século, nós temos algumas informações importantes ali. Mas no 2º e no 3º século, a igreja praticamente não tem registro da forma como a igreja andou por esses tempos. O que nós temos está ligado mais à questão do próprio Império Romano, que assolou, perseguiu severamente a igreja cristã. Disso nós sabemos. Mas como a igreja mesmo, ela andou, caminhou, quais foram os fatos que se relacionaram a ela, nós temos poucas informações. Aliás, irmãos, não somente nos 3 primeiros séculos, mas nós vamos ter com mais clareza a história da igreja cristã, a real história da igreja cristã, a partir da Reforma Protestante, no século XVI. Daí nós temos mais informações sobre movimentos que representavam melhor a igreja cristã. Digo melhor em relação à igreja romana. Mas lá atrás, lá nos primeiros séculos, as poucas informações escritas que nós temos, alguns autores
eles são chamados como bispos, papas, e é dado esses nomes para essas pessoas como se católicos, apostólicos, romanos fossem, o que acaba confundindo a história. Mas o fato é que a igreja cristã, até o início do quarto século, vamos pensar nela. E o nosso texto básico, Mateus capítulo 10 e o verso 22, palavra de Jesus a seus discípulos, que disse assim: e vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E ele conclui: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra de Jesus nos dá o indicativo de que a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela sobreviveria, mas a sua sobrevivência se daria com muito sofrimento, com muitas lutas, com muitos ataques, com muitas perdas, com muitas dores, muitos ataques. Mas na introdução a gente vai dizer que a igreja cristã surge no cenário histórico por volta do ano 30 da nossa era. Isso é o que o registro bíblico informa. Ela aparece exatamente logo depois da morte, ressurreição e retorno de Jesus Cristo ao céu. E pode-se dizer que Atos capítulo 2, que registra a ocorrência da presença, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles poucos mais de 120 cristãos que estavam reunidos ali, aquele evento registra o momento no qual a igreja nasceu. A gente tem dito que Atos capítulo 2 é a certidão de nascimento, é o registro cartorial de surgimento da igreja cristã. Ela se confirmou ali. Falamos no sábado passado, inclusive, alguma coisa a respeito. Quando Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, ele edificou através da ação do Espírito Santo. Enquanto homem, ele não edificou, mas ele edificou como Deus. Tendo subido ao Pai, derramou o Espírito Santo e a igreja nasceu. Em seu primeiro período, a igreja cristã também é chamada de igreja primitiva e igreja apostólica. A gente usa esses termos para falar da igreja cristã. Ao longo do tempo, e considerando os fatos que envolveram a igreja e o Império Romano, esse período da igreja cristã, 30 da era cristã até 324, também é chamado de período antiniceno ou pré-niceno, porque em 324 aconteceu o Concílio de Niceia, promovido por Constantino, que era o imperador romano, o que provocou, a partir dessa época, uma forte mudança na igreja cristã. Deixe-me apontar alguns dados aqui para os irmãos. Nós estamos falando em 324. O Concílio de Niceia, se você for consultar, você vai encontrar ele como sendo em 324, ou alguns localizam o concílio em 325. Mas o concílio que realmente deu liberdade aos cristãos para terem a sua liberdade de culto foi o Édito de Milão, publicado no dia 13 de junho do ano 313 por Constantino. Então, a gente pode dizer que a história da igreja, do ano 30 até o ano 313, quando Constantino editou um documento aliviando a mão do Império Romano, que estava castigando severamente os cristãos, os crentes. Então, foi nesse período que a igreja viveu de forma mais ou menos longe dos registros históricos. A partir de Constantino, início do quarto século, como a gente propõe aí no tema, a igreja cristã até o início do quarto século. A partir do início do quarto século surge um fato, um acontecimento que mudaria
completamente a história da igreja cristã. E nós propusemos aí a leitura de Daniel no capítulo 7, e eu separei aí apenas os versos 7 e 8, mas o capítulo 7 todo de Daniel, ele traz uma história bastante interessante. E esse capítulo aponta para um início de uma potência político-religiosa que surgiria dentro do Império Romano e que depois, mais tarde, se transformou num movimento religioso, numa igreja que nós conhecemos hoje como Igreja Católica. Mas a respeito o que aconteceu a partir do quarto século, que mudou a história da igreja, está em Daniel capítulo 7, e o verso 7, Daniel continua descrevendo a sua visão, e ele disse assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal. Daniel descreve anteriormente na visão que ele teve, 3 animais. É o urso, o leão e o leopardo. E agora ele descreve a visão de um quarto animal. Depois ele vai receber orientação de que aqueles 4 animais representariam 4 reinos. E esse quarto animal seria o último reino que dominaria as nações. E esse reino foi o Império Romano, que exerceu o cumprimento dessa visão. Então disse assim: eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Algumas traduções vai dizer 10 chifres. Essas 10 pontas, esses 10 chifres, representam o Império Romano já dividido através do fortalecimento de alguns reinos, que acabaria por diluir por inteiro o Império Romano. Mas o quarto animal ele viu e tinha 10 chifres, ou 10 pontas. E Daniel continuou olhando as pontas, mas dentre elas, de repente, subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Muito bem, essa ponta pequena foi um 11º poder que surgiu dentro do Império Romano, no final da vigência do Império Romano. E essa ponta pequena, ela representou uma força que a gente vai ver se você continuar lendo o profeta Daniel no capítulo 7, você vai ler que essa ponta pequena seria uma força que faria guerra contra os santos, falaria blasfemas contra o Deus do céu. E essa ponta cuidaria em mudar o tempo, ou os tempos, e a lei. E essa ponta, ela trabalharia, se você ver o verso 9 aí, diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e seu trono chama de fogo, e ao redor dele fogo ardente. Muito bem, isso quer dizer o quê? Que a ponta pequena, a autoridade religiosa política que nasceria dentro do Império Romano, no final do Império Romano, ela seria uma ponta, uma autoridade que estaria atuando, embora com fragmentos ou com enfraquecimento ao longo do tempo, mas ela estaria atuando até a volta do Senhor Jesus. Esse ancião de dias que veio e se assentou é uma prefiguração, é uma indicação de que essa força do Império Romano, que nasceu lá no 4º século da nossa era,
seria uma força política e religiosa que atuaria até a vinda do Senhor Jesus, ou até a volta do Senhor Jesus. De maneira que a igreja, nos 300 anos, um pouco menos, no seu início, ela viveu odiada, perseguida pelo império político romano, só o império político, e não o império político religioso. Roma não perseguia os cristãos por causa da religião deles, no sentido de querer dar a eles, fazer com que eles, forçar os cristãos a admitir a religiosidade dos romanos. Não era isso. Depois foi, mas aqui não é? E o fato é que a igreja viveu perseguida, e eu li um artigo que em alguns tempos, nas investidas do Império Romano contra os cristãos, em algumas cidades as ruas ficavam cheias de pessoas mortas, além do confisco das propriedades, da destruição dos seus lugares onde eles se reuniam e assim por diante. Foi uma igreja que só sobreviveu por causa do agir de Deus, mas que viveu grandes experiências de sofrimentos letais. Na reflexão 1, a gente vai dizer que os primeiros cristãos, como descrito nos Atos dos Apóstolos, eram judeus ou gentios convertidos. A mensagem evangélica foi espalhada oralmente naqueles tempos, e o seu fundamento eram as Escrituras, as quais nós chamamos hoje de Velho Testamento. Os primeiros momentos da igreja, as Escrituras que eles liam eram somente as Escrituras do que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Aos poucos, as cartas de Paulo e outras passaram a ser lidas nas congregações e recebidas como orientação para o viver como cristãos. Somente a partir do século I, depois do século I, a igreja cristã começou a ser reconhecida entre judeus e gentios como uma igreja, como uma religião separada do judaísmo. Até então era meio misturada, porque os primeiros crentes, os primeiros cristãos, nós já dissemos isso em outro momento, foram todos judeus. Os gentios só se juntaram à igreja mais tarde. E naquele tempo, a sede da igreja cristã era Jerusalém. E preste atenção, e não há informação histórica sobre a ocorrência da mudança da sede. E se ocorreu, para onde ela foi transferida? Depois da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 da nossa era, não há informação sobre construção de templos. Consta que a igreja se reunia, em princípio, na casa de famílias, mas não consta, os evangelhos e nem a história fazem qualquer menção sobre a construção de templos. Eles viviam reunidos nas casas. Como está em Atos capítulo 5, verso 42, a vida dos irmãos era assim, e todos os dias no templo, quando eles ainda tinham o templo em Jerusalém, e nas casas, eles não cessavam de ensinar as pessoas e de anunciar Jesus Cristo. Se a gente for ver Atos capítulo 15, versos 22 e 23, vai falar sobre o movimento da igreja, a ação dos apóstolos, mas não há que se falar em construção de templos. Muito bem, sabe-se, na sequência 1 a gente vai dizer que a igreja cristã surgiu entre os judeus, como falamos agora há pouco. Jesus, inclusive, era um judeu. E sabe-se também que essa igreja, a igreja cristã, logo após seu surgimento, deslocou-se das convicções essencialmente proféticas judaicas e somou a essas convicções o real cumprimento da predição profética. A igreja cristã, aos poucos, ela foi assimilando tudo aquilo que a lei e os profetas diziam, apontando para o Messias. Aos poucos, a igreja foi assimilando o fato de que a lei e os profetas, naquilo que apontavam para o Messias, ela teve o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Foi com essa pregação, que dizia que Jesus é tudo o que todos os profetas anunciaram, que se deu o processo pelo qual um pequeno grupo de judeus
discípulos de Jesus, pouco menos de 120 pessoas, se transformou aquele pequeno grupo em igreja que nós conhecemos hoje como igreja cristã, que segundo os dados estatísticos, hoje no mundo nós temos cerca de 1/3 da população do mundo, cerca de 2 bilhões e 300 milhões ou 300 milhões de pessoas formam o conjunto de pessoas que professam a religião de Jesus, a religião cristã. Isso contando toda a confissão cristã. E os discípulos eram poucos, sim. Era pequena as possibilidades. Mas Jesus falou, diz, olha, vocês vão e pregam o evangelho para todo mundo. A gente falou no sábado passado. E esse evangelho foi pregado logo nos primeiros dias da igreja ali em Jerusalém, aproveitando os judeus peregrinos que estavam por ali. E depois eles voltaram para suas terras de origem, para os seus lugares, e dessa forma, já convertidos ao cristianismo, a mensagem cristã foi sendo oferecida às pessoas. E aqui a gente vai dizer assim, começou com um pequeno grupo que se transformou em igreja, cujas portas se ofereceram abertas para todos os povos. Aí no roteiro ficou grafado de forma equivocada Romanos capítulo 2, versos 29 e 30. Na verdade, é Romanos 3, e os versos, sim, 29 e 30, que vai dizer: é, porventura, Paulo pergunta, Deus somente dos judeus? Não. A ideia da eleição dos judeus estava muito forte na mente dos judeus daquele tempo. E Paulo vai dizer, Deus é Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? E ele responde, certamente, Deus é Deus também dos gentios. E se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, aqui Paulo está tomando a ação pelo indivíduo, não é? Quando ele fala justifica pela fé a circuncisão, ou seja, ele justifica pela fé os judeus que fizeram tudo aquilo que fizeram até Jesus voltar, e é o mesmo Deus que justifica também por meio da fé a incircuncisão, ou seja, os gentios. Deus é Deus de judeus e de gentios, e Deus salva e justifica os judeus que viveram todos os tempos até aquele momento, e a partir daí também. Além de justificar os gentios, a partir daí, ele justificaria, os judeus, ele justificaria também os gentios. E é isso que a igreja cristã se transformou. Ela foi aos poucos tomando conta de todos os territórios, nos continentes, na Ásia, na Europa e na África, e tardiamente para as Américas ele veio também na Oceania, não é? Em todos os continentes o evangelho foi sendo pregado de tal maneira que não era mais somente judeus que falavam do Deus único e eterno da Bíblia, mas também os judeus. Na reflexão 2 a gente vai dizer que há um aspecto relevante para o entendimento real sobre o que a igreja cristã é e o que ela não é. A igreja cristã é essencialmente pacífica. Irmãos, esse item é bastante relevante, preste atenção. Nós temos ouvido, e você for pesquisar, você vai encontrar muitas guerras, muitos levantes, muitas perseguições, muitas mortes provocadas pela chamada igreja cristã para defender a sua fé e para atacar os hereges, aqueles que não acreditavam na religião cristã. Na verdade, a igreja cristã, repito, é essencialmente pacífica. A igreja cristã nunca foi promotora de lutas e jamais levantou suas mãos para guerrear em sua defesa e muito menos para atacar os seus opositores. Jesus não fez isso. Jesus que é o Senhor da igreja. Pelo contrário, a gente vai dizer que, olha, Jesus vai dizer, quem te ferir numa face, entrega a outra. Quem quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Quem quiser te arrancar a roupa mais exterior, dê também a mais interior. É pacífica. As guerras chamadas guerras que a igreja cristã promoveu, isso não é igreja cristã.
é outra igreja. A cristã não faz isso. A igreja cristã nunca levantou espada contra ninguém, quer seja para atacar por ser herege, quer seja para atacar, para obrigar as pessoas a obedecer à fé. Não foi a igreja cristã que fez essas guerras. Dessa forma, tudo o que sabemos sobre perseguições e guerras promovidas pela igreja, essa igreja não foi a igreja cristã. Marcos, no capítulo 13, Jesus vai dizer: e sereis aborrecidos, verso 13, por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Veja só, Jesus disse: sereis aborrecidos por causa do meu nome. Isso equivale a dizer, vocês vão sofrer muito por causa do meu nome. Mas Jesus jamais deu a ideia de coisas mais ou menos assim: vocês serão aborrecidos por causa do meu nome. E quem não quiser aceitar o meu nome, vocês atacam eles, são hereges. Quem pregar alguma coisa diferente de vocês, vocês atacam, matam, expoliam, tiram os seus bens, destrói eles. Não, a igreja cristã é pacífica. Então, repito para deixar bem claro para todos nós: quando você ouvir falar que a igreja cristã fez guerras para defender a sua fé, a sua doutrina e atacar os hereges, ou seja, aquelas pessoas que não aceitavam a sua doutrina, essa igreja não é a igreja cristã. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. A igreja cristã não faz isso, nunca fez. O seu mestre, o Senhor Jesus, nunca deu esse tipo de orientação. Ele mesmo se demonstrou pacífico e passivo diante da rebeldia das pessoas. Ele não agrediu as pessoas. Ele não mandou atacar as pessoas que não acreditavam nele. Aliás, tem até um caso que não está no roteiro, mas um episódio. Uma certa ocasião, os discípulos encontraram uns pregadores que estavam expulsando demônio em nome de Jesus. Eles viram a cena e dizem: olha, esses daí são dos nossos. Imaginaram. Aí foram e falaram: escuta, nós somos discípulos desse Jesus, em nome de quem vocês expulsam o demônio, vem conosco. E eles não quiseram vir. E os discípulos ficaram chateados, irritados até. Chegaram para Jesus e contaram a história e falaram: olha, encontramos uns que faziam isso, mas eles não querem seguir. Se o Senhor nos der ordens, se o Senhor aceitar a nossa proposição, nós vamos lá e vamos matar todo mundo. Sabe aquele espírito de judeu que errou, tem que morrer? E Jesus repreendeu ele, disse: não, vocês não vão fazer isso, porque quem não é contra nós é por nós. Se eles estão fazendo o que estão fazendo em meu nome, deixa eles fazerem. O fato deles não querer nos acompanhar não significa que eles mereçam ser mortos. Cada um decide por si. Muito bem. Desde seu surgimento, no sequência 2, portanto a gente vai informando para ir para a conclusão. Desde seu surgimento, a igreja sofreu humilhantes e dolorosas perseguições e ataques. Basta dizer que, segundo a tradição, todos os apóstolos de Jesus, exceto João, segundo a tradição, tiveram morte violenta. Todos os apóstolos. E não há nenhum registro nas cartas do Novo Testamento que dizem que os apóstolos revidaram. Eles todos sofreram morte violenta, exceto João, mas nenhum deles revidou. O Império Romano perseguiu e matou milhares de cristãos. Desde o incêndio em Roma, milhares de cristãos, qualquer coisa, por qualquer motivo, eles eram atacados, mas eles nunca levantaram espada contra os seus opositores. Outro fato é que os cristãos foram marginalizados e desafiados por várias ideologias. Nós vamos encontrar, inclusive aí nas cartas, o estoicismo, o epicurismo, o gnosticismo e outras linhas filosóficas ou ideológicas. Mas nenhum dos discípulos levantou a voz, a mão, a espada contra qualquer um dos seus opositores. E olha o que diz Lucas em Atos, no capítulo 8. O apóstolo Paulo, enquanto ainda não tinha acontecido com ele aquele encontro com Jesus em Damasco, o próprio apóstolo Paulo era um dos que
perseguia a igreja. E a igreja não levantava sua mão contra os seus opositores. Pensa na morte de Estevão. Aqui, capítulo 8, vai dizer que Paulo destaca aqui como alguém que consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão era atacado, qual foi a reação dele? Ele orou a Deus, pedindo perdão por aqueles que o atacavam. E não há menção, embora a igreja fosse já milhares de pessoas, a essa altura, não há menção de que a igreja tenha se revoltado, se levantado contra os seus opositores. Não há. Capítulo 8, falando da morte de Estevão, em que Paulo consentiu nela, diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Mas não há informação de que a igreja tenha se levantado, resistido à perseguição que sofria. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Nós estamos fazendo esse destaque para informar para os irmãos que até o quarto século não há menção de qualquer ação ou reação da igreja cristã contra aqueles que lhes perseguia, aquele que os matava. Só a partir do quarto século começa a aparecer ações da chamada igreja cristã, da histórica igreja cristã, ações para matar aqueles que não aceitavam a fé cristã. Mas quem estava no comando disso? Certamente não era a igreja cristã. Era a igreja lá que representada por aquela ponta pequena, aquela autoridade política religiosa que surgiria dentro do Império Romano e que se levantaria contra Deus e contra os santos, e que faria guerra contra os santos do Altíssimo e os vencia, e pisava sobre os santos do Altíssimo. Portanto, não é a igreja cristã a partir do quarto século que fez isso. Foi uma outra igreja, porque a igreja cristã nunca foi uma igreja revolucionária. E para concluir, na reflexão 3, a igreja cristã não está e nunca esteve nas páginas da história, a não ser como povo perseguido, humilhado e morto aos milhares, mas nunca como guerreiros. Pelo contrário, eles foram perseguidos como rebeldes e como hereges. É o que nós lemos aí em Mateus 10, verso 22. E sereis odiados e perseguidos por causa do meu nome. Tenha ânimo. Se vocês perseverarem até o limite de vocês, até o fim, vocês serão salvos. E na conclusão a gente diz aí, nos séculos 1, 2 e 3, a igreja viveu nas sombras da indiferença. Mas depois, a partir do século 4, muita coisa mudou, porque uma igreja apareceu no cenário da história do mundo e arrogou para si, chamou para si a responsabilidade de ser a igreja cristã, e começou a perseguir pessoas, matar pessoas, espoliar pessoas, excomungar pessoas, tirar a propriedade das pessoas, queimar as pessoas e matar com todo tipo de atrocidade e de violência, em nome da fé cristã. Mas a fé cristã nunca promoveu isso. A igreja cristã sempre foi pacífica, ordeira, odiada, perseguida, mas nunca foi vencida. Pelo contrário, pela graça do Senhor, a igreja foi mantida não à custa de guerras e espada. E pela graça do Senhor, nós estamos aqui. Deus nos abençoe e nos faça povo seu, pacífico, na esperança de que aqueles que nos matam o corpo, como disse Jesus, não conseguem nos tirar o direito da vida eterna. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.